Bom, pessoal, boa noite. Hoje, como continuação da última aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a codificação, daqueles exemplos que foram passados sobre a manipulação de arquivos texto em Java e os seus tratamentos e o seu tratamento de exceção, propriamente dito. Bom, vou fazer a exibição aqui do meu desktop para que a gente possa ver o código no Eclipse. Bom, a aula de ontem foi dividida em duas partes. A gravação de arquivo texto, ou seja, a geração de arquivo texto, e a leitura de arquivo texto. Aqui eu tenho criei um pacote, br.sab.po.aula2, e dentro deste pacote eu tenho duas classes Java. A primeira classe que a gente vai ver aqui é arquivo.java. Então, já está aqui a minha classe, pacote br.sab.po.aula2, ou parte 2, melhor assim. Importei o pacote java.io e todas as suas classes. E aqui eu começo a definição da minha classe. Declarei ela como pública, como deve ser. Declarei o método main, que vai ser o método executável da minha classe. Bom, sempre quando eu vou manipular arquivo texto, eu preciso, é obrigatório que eu tenha, que essa manipulação seja feita dentro de um bloco try catch. Então, abri o bloco try, declarei, assim como está lá no nosso guia, uma variável canal do tipo FileWriter, instanciei ela e no construtor de FileWriter eu passei um objeto do tipo file. E no construtor do objeto do tipo file, eu passei o endereço do meu arquivo que eu desejo gerar. O segundo argumento, como true, significa que esse arquivo vai ser um append. Ou seja, se já tiver algum conteúdo nesse arquivo, dentro do meu diretório, que vai estar no nível do src, se este meu arquivo .txt já possuir algum conteúdo, significa que eu vou abrir o arquivo, gravar em sequência e fechar o arquivo. Ou seja, todo o texto que eu colocar nesse arquivo, ele vai ser adicionado sempre na sequência. Depois a gente vê as duas opções aqui. Declarei o objeto escrever, do tipo printWriter, e instanciei no construtor desse print, instanciei o objeto escrever, e no construtor eu passei canal. Canal foi o FileWriter que eu criei aqui em cima. Esse objeto escrever vai nos fornecer o método println ou println. Aqui, eu na verdade criei o arquivo, criei a classe e depois copiei e coloquei na apresentação para vocês, então contém o mesmo erro de digitação. Então, escrever.println, aqui um texto. Escrever.println, continua o texto aqui. O que significa? Que eu vou abrir o arquivo, se já tiver algum conteúdo dentro desse arquivo, eu vou adicionar uma linha aqui, um texto, e na linha de baixo eu vou adicionar, continua o texto aqui. Eu fecho o arquivo, fecho o meu FileWriter e exibo uma mensagem na tela, arquivo gerado, através de um show dialog, através do Option Pane. Caso tenha alguma exceção, caso eu encontre alguma exceção, vou ser direcionado para o catch. Aqui eu instanciei uma variável do tipo exception e eu chamei o método printStackTrace de exception. Ou seja, esse método vai me retornar a pilha de erros gerados a partir dessa minha classe, navegando por todos os lugares onde este método passa, ou por onde o throw é lançado. Bom, neste passo, eu consigo gerar um arquivo texto. Como eu não especifiquei
o local desse meu arquivo texto, ele vai ser gerado no nível do SRC. Então, eu vou vir aqui em Documentos, Eclipse, aí tem aula 01, tratamento erro. Aqui dentro já tem esse arquivo, deixa eu excluir ele. Excluir, para que a gente possa verificar a geração desse nosso arquivo. Bom, executando a nossa classe, arquivo gerado, ok, atualizar, aqui meu arquivo. Aqui um texto, continua o texto aqui, ok? Bom, observe que se agora eu retirar a opção de append do objeto canal e rodar de novo o arquivo, vou deixar com append e rodar mais uma vez. Acho que vocês possam comparar a diferença. Então, executando o arquivo, a classe, né? Ok. Arquivo gerado, volto no diretório, meu arquivo, olha lá, ele colocou em sequência o texto novamente. Quantas vezes eu executar, ele vai colocar essas duas linhas em sequência no meu texto. Se eu tirar a opção de append, portanto, e executar a minha classe novamente, agora ele limpou o conteúdo e gerou um novo arquivo. Ok? Bom, o processo de gravação de arquivo é simples, né? A gente precisa só dessas instâncias mesmo. Tem muita variação que a gente pode fazer com essa estrutura, e esse tipo de aplicativo é feito para gerar SPED, os SPEDs, né? Que são exigências da Receita Federal. A gente pode gerar arquivos XML padronizados. Se a gente não quiser utilizar nenhuma classe, a gente pode gerar na mão, como sendo arquivo texto. Enfim, tem várias utilidades. Bom, vamos ver agora a opção de ler o arquivo. Declarei uma classe, ler arquivo, .java. Esta minha classe está também no pacote br.sab.po.aula2. Fiz o import do pacote java.io e fiz a declaração da minha classe. O nome da minha classe, ler arquivo. Declarei o método main, né, que é um método para execução. Abri, logicamente, o bloco try, novamente. E aqui, como nós vimos na aula de ontem, para ler o arquivo eu preciso de um buffer, né? Então, declarei um objeto do tipo BufferedReader, instanciei ele, passando no construtor um objeto do tipo FileReader, e no construtor de FileReader eu passei o nome ou o endereço do meu arquivo texto, que neste caso vai trazer a partir da classe, a partir da pasta SRC do meu projeto, essa mesma pasta, do mesmo nível do SRC, onde eu gerei o meu arquivo, eu vou fazer a leitura deste mesmo arquivo. Ou seja, não preciso de especificar diretório algum, porque vai estar no diretório raiz do meu projeto. E o nome do arquivo é meu arquivo.txt. Depois que eu declarei o ler do tipo BufferedReader, eu preciso de fazer o enquanto ler.read. Aí dentro desse, ele vai percorrer, ele vai ficar nesse laço enquanto eu tiver linhas, ou enquanto eu tiver conteúdo no meu arquivo. E vai jogar cada leitura para o buffer. Ou seja, a cada passada eu vou jogar a linha que eu li para dentro dessa string de linha, certo? E aqui eu mandei no console o valor de linha.
ou seja, system.out.println, linha, vai pegar a linha lida e jogar para o meu console. Depois que eu terminei esse laço, depois que eu terminei de ler o arquivo inteiro, eu fechei o arquivo, ler.close. Caso tenha acontecido algum erro, nesse caso a gente vai forçar um erro na leitura desse arquivo, só para a gente ver, o print stack trace. No cat, caso ele caia no cat, vai exibir a pilha de erros disparados. Tá? Então, executando a leitura deste arquivo, está aqui. Aqui um texto, continua o texto aqui. Certo? Posso abrir o meu arquivo, editar ele manualmente, fechar o arquivo, salvar, executar novamente, está aqui, aqui o texto, continua o texto aqui, e a linha que eu adicionei logo em sequência. Bom, essa leitura é muito simples, né? Vamos forçar aqui agora um erro, colocar um nome de arquivo que não existe, anteriormente escrito, né? Compilar o projeto e executar. Olha só, gerou uma console. Aqui está o meu print stack trace, ou seja, ele montou uma pilha com o meu erro. Aqui é a classe onde ele gerou o erro. Depois o erro foi disparado, né? É uma pilha. Inicialmente o erro foi disparado em file input string, depois file input string, primeiro ponto open, ponto init, depois file reader, depois na minha classe main. Perceba que ele fez uma pilha, né? Aqui foi o primeiro local onde o erro foi disparado e aqui o último local onde o erro foi repercutido. Ou seja, o erro foi gerado aqui, porém ele foi identificado desde esse ponto na abertura do arquivo. Tá? Bom, se eu coloco um arquivo que existe novamente, obviamente, ele vai executar perfeitamente. Ok? Bom, este é o conteúdo para hoje. Posteriormente, teremos algumas atividades que irão necessitar de manipulação de arquivos texto. Qualquer dúvida que vocês tenham, estarei à disposição para esclarecê-las no ambiente, por e-mail, pela ferramenta do correio. E bons estudos a todos. Não deixem de praticar. Tiago.